O sarcasmo de Jó. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aí ao estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 12, mas antes eu quero fazer 3 pedidos, como sempre fazemos aqui. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe também esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas, edificadas. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o nosso intuito com isso é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Nós temos esse desejo do nosso coração, é que você, que toda a igreja venha ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia toda. Então é um desafio aí para você. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, em diversos horários. Na descrição desse estudo aqui no YouTube você vai poder ver aí os dias e horários dos estudos. Também ali no Instagram, na agenda da semana, que é fixada ali no Instagram da igreja, você pode acompanhar também ali dias e horários dos estudos. Então participe de pelo menos um deles. Depois desses pedidos, vamos então para o texto de Jó, Jó capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz: Então Jó respondeu: Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm, não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? E eu quero destacar aqui três coisas aqui, né? Aliás, 3 comentários. O primeiro comentário, então, está na Bíblia Thomas Nelson, que nós já indicamos aqui também. Então, na Bíblia Thomas Nelson vai falar que Jó sarcasticamente acusa seus amigos por causa de suas pequenas alegações de sabedoria. Então, aqui o Thomas Nelson, aqui a Bíblia Thomas Nelson está falando então que a alegação é pequena, né, dos amigos. Quero destacar também aqui com vocês, na Bíblia NVI, ela vai falar que, da mesma forma que antes, a resposta de Jó divide-se em 2 partes. Fala aos 3 amigos e depois a Deus, né? Com relação a todo esse trecho aí do capítulo 12, 13 e 14, que serão aí, então, os 3 capítulos dessa fala de Jó. Mas ele vai falar ainda aqui que, pela primeira vez, Jó reage com ironia contra a severidade dos seus conselheiros, né? Os seus conselheiros, os conselhos dos amigos de Jó, são trivialidade e lugar comum. Também quero destacar aqui no comentário de Francis Anderson, que ele vai comentar então que Jó rechaça a censura de ser ele um asno, que foi mencionado no capítulo 11, né, por Zofar, lá no versículo 12, dizendo que no mínimo é tão inteligente quanto seus amigos. Os pronomes estando no plural mostram que Jó está se dirigindo a todos. Na realidade, o que disseram é do conhecimento geral e não há motivo para discordar. Então, a gente percebe nesses 3 comentários aí que vão falar a respeito de Jó, né, usar aí de sarcasmo com os 3 amigos. Ele está respondendo a Zofar, mas não apenas a ele, mas atingindo aos 3 pelo que eles falaram até agora. Mas como nós vimos então no estudo de ontem, né, essa fala
de Zofar é um tanto quanto complicada para quem é um amigo, não é assim? Olha só essa fala dele, e ele começa então a criticar Jó no capítulo 11, do versículo 7 até o versículo 12, aonde, quando chega no versículo 12, como nós lemos aqui no comentário do Anderson, ele vai chamar Jó de um asno, né? Olha o que ele fala aqui: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Então, ele está chamando aí, em outras palavras aí, né, Jó de um asno pela forma como ele tem se portado com relação a não observar então ali o seu pecado. O que a gente tem destacado muito é essa falta de compaixão dos amigos, mas por que eu escolhi esse trecho então de Jó capítulo 12? Porque quando ele chega no sarcasmo, e aí eu quero que você imagine então o estado de Jó, lembrando que ele perdeu, né, todos os filhos, ele perdeu todos os bens, ele perdeu sua saúde, ele foi marginalizado, colocado à margem. Naquela época, quando a pessoa ficava doente, né, ela era colocada para o lado de fora da cidade. Ele que um dia tinha sido o centro das atenções ali da cidade, onde inclusive, certamente esses amigos, esses 3 amigos de Jó, foram até ele para se aconselhar, foram até ele para sentar à mesa, né, ter comunhão ali. Agora Jó, colocado à margem, ele chega nesse ponto então de acusação dos amigos, aonde ele começa a usar então de sarcasmo com os amigos, porque ele questiona até a inteligência desses amigos quando vão acusá-los de ter pecado e de não ter confessado o pecado. Tudo que falamos aqui, né, até o capítulo 11, tudo que lemos aqui na história de Jó, a forma como as coisas aconteceram, a forma como os amigos se posicionaram, as acusações dos amigos, tudo tem um limite. Então, o sarcasmo de Jó nos mostra que existe um limite para que as pessoas acusem, para que os amigos dele venham acusá-lo. E o que eu quero lembrar, né, aqui nesse estudo é exatamente a respeito desses limites, né? Assim, existe um livro, né, que muitas vezes é sugerido, e você pode encontrar esse livro ali com o Marnone, ali na loja ali da Ação Social, na entrada da igreja. Você vai procurar ali o livro Limites, quando dizer sim e quando dizer não, que é necessário colocarmos limites, às vezes, nas pessoas, quando elas invadem, entram, vão além daquilo ali que é permitido e estabelecido. E isso a gente percebe, né, na fala dos amigos de Jó. Parece que eles não se recordam que um dia sentaram à mesa lá na casa de Jó, com Jó, buscando conselho com Jó. Então isso certamente aconteceu com eles, né? E agora Jó começa então, a partir do sarcasmo, a colocar limite nos amigos, né? Ele tenta estabelecer ali um limite, e limites são necessários. Limites são necessários porque ninguém, a não ser nós e Deus, sabemos o quanto temos sofrido, e então não tem como o outro ter noção do tamanho da dor e do sofrimento que sentimos, e a recíproca é verdadeira, não é assim? Nós também não conseguimos dimensionar o sofrimento dos outros, o quanto tem doído, o quanto o sofrimento, né, tem causado dor, angústia na vida das pessoas. Isso nos leva então para esse ponto de colocarmos limites, estabelecermos limites. Então, quando estabelecemos limites
nós estamos ali nos protegendo e precisamos entender também que quando colocam limites para nós, nós devemos respeitar esses limites, porque deve ter doído demais essas palavras desses amigos que Jó considerava como amigos. O texto bíblico vai falar que eram os amigos de Jó. Então, a palavra de quem está perto dói mais do que de quem está longe. Aquelas pessoas que são mais próximas, as palavras delas doem mais do que as palavras daqueles que não nos conhecem. Precisamos colocar sempre, e eu venho tentando colocar aqui nos estudos, sempre os dois lados da moeda. Às vezes quando nós estamos sendo afetados, mas também às vezes quando nós afetamos outra pessoa. Então, precisamos respeitar os limites quando eles são impostos, quer por nós, quer por outros. E o sarcasmo foi o meio, então, que Jó começa a tentar estabelecer esses limites. Então, respeite os limites, respeite a dor do outro, respeite a sua dor, faça com que a sua dor venha a ser respeitada, mas respeite também a dor do outro. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.